Estamos on para mais um podcast. Sejam bem-vindos ao 5º episódio de Close Fucking Friends. Close friends, close friends, close friends, close friends. Close friends. Malta, vocês perguntam sempre quem é que são as pessoas que cantam no jingle? Sou eu e a Cati. E o Gui. O Gui esteve ali, ele disse que é para dar base às nossas cantigas, às nossas cantorias. Malta, viram eu cantar? Mas aquilo está cheio de efeitos, não se iludam, porque assim, a pessoa aqui não foi abençoada com o dom do canto. E fora do Gui também produziu o nosso jingle. E o Gui também o produziu, não cantou só, produziu, fez tudo. Sejam bem-vindos para mais uma semana. Cá Vamos já estamos. dizer aqui a verdade. Este é um episódio que já foi gravado e, portanto, não há tracker porque o episódio passado é onde nós estávamos. Nem estava a pensar nisso quando dissemos que íamos fazer 2. Pronto, mas é assim o tracker. Próximo episódio teremos atualizações do nosso tracker. No próximo episódio vamos ter... Várias não, este atualizações. episódio não vamos ter, tipo... Eu porque ia dizer que o próximo ia ter 2 semanas de tracker e não tem, não faz sentido. Não faz sentido. Para a próxima nós dizemos como é que vai a nossa vida. vidinha, amigos. Como é que Hoje estamos? estamos Let's go. bem, estamos no segundo episódio, estou muito entusiasmada. É a primeira vez que gravamos 2 episódios de seguida e parece que não gravamos o Com uma primeiro ainda. energia agora que não Yeah. estava a pecar, não sei o que estava a passar. Foi aquelas bolachitas de Nutella. É, as bolachinhas deram-me assim um... Ai! Hoje o tema, queres dizer tu? Posso dizer, eu estou entusiasmada com o tema. Me too. O tema de hoje vai ser em que nós vamos partilhar a nossa experiência de quando saímos de casa dos nossos pais, porque nós temos experiências completamente diferentes. E eu acho que vai haver malta que se vai identificar, se calhar, com a história da Cati, outras que vão se identificar com a minha história de vida. E vamos arranjar aqui também alguns exemplos do que não fazer ou do que faríamos diferente hoje em dia. Yeah. Ou, pronto, o que nós aprendemos. No caso, eu já moro sozinha. Ai, credo, Nossa Senhora, meu Deus, Nossa Senhora, que vai fazer agora este ano, em 2023, 10 anos que eu moro sozinha. 10 Estou chocada. Moro sozinha não, que saí de casa dos meus pais. Pronto, 10 anos. Cati, estou chocada. É, né? 10 anos. Yeah. Daqui a bocado vai viver mais tempo sozinha do que viveste nos teus pais. Sim. Isso vai acabar por acontecer em algum É isso que eu ia momento. dizer assim, mas é assim, há algum momento eu não sabia disto acaba por acontecer. Mas sim, portanto, eu acho que ao longo destes 10 anos e da Adri já estás a morar sozinha há 5? 4. 4, acho que já temos aqui Faz este ano algumas 4 anos, já. cenas que se calhar não faríamos da mesma forma que vamos falar também hoje. Yes, e é isso, não é? Então vamos lá. Queres começar? Quem começa com a história? Queres começar Posso tu? começar é melhor eu? tu, porque tu é mais... Primeiro, então, eu vim com 18 anos para a capital, que eu acho que a umidade... quem é que achou que era boa ideia crianças de 18 anos viverem sozinhas? Eu não sei. Mas não foi uma muito ótima ideia. Porque eu sinto que a nossa geração... Imagina, eu acho que se calhar com 18 anos na idade dos nossos pais era uma coisa. 18 anos na nossa geração é outra coisa. E eu sinto que quando eu vim viver sozinha fiquei... É assim que é. Não, eu, a primeira semana estava bué contente, tipo, posso fumar dentro de casa, foi tipo ex-libris, estava bué contente. Posso fumar dentro de casa ou posso fumar tipo à varanda sem ter que estar tipo preocupada com os meus pais. Isso para mim foi incrível, mas depois eu percebi que havia todo o resto. Toda uma outra dinâmica. E que era, eu tinha que limpar a casa, tinha que fazer comida, tinha... limpa-se. não podia lavar roupa porque na altura não tinha a máquina de lavar a roupa nessa casa, mas tipo, tudo o que a minha mãe, graças a Deus, porque eu acho que isto é um grande problema de quem viveu sempre com uma fada do lar, que é a minha mãe obrigava-me a fazer coisas, só que eu não percebia o quão pouco era o meu contributo para realmente a Para aquilo casa... que era preciso para fazer. Exato, estar ótima. Portanto, quando fui viver sozinha, pessoal, foi duro para dizer the least. Porque eu não fazia ideia de como é que se fazia tipo nada, pessoal. E quando digo nada, era tipo nem um arroz sabia fazer em condições. Tipo, nada! Pois. Eu os primeiros 3 meses eu acho que levava sempre comida da minha mãe e se não fosse isso era aquelas porque mordocas de também pôr tem no essa forno. cena, porque geralmente muitas pessoas que vivem eu vejo pelo irmão do Gui que ele foi viver sozinho e tipo, a mãe do Gui manda-lhe montes de comida. Eu sei que o Kiko, que é o irmão do Gui, cozinha, mas geralmente a maior parte da comida dele é a mãe do Gui que manda. Tipo. Pronto, é que ainda por cima, tipo, eu vim viver com outras pessoas. Mano, bate ali a hora de jantar, toda a gente quer jantar à mesma hora, toda a gente quer cozinhar à mesma hora. Pois. E por acaso eu até na minha primeira casa até fazia bué comida com o Zé, não sei o quê, que era uma companhia de casa, um dos, e nós fazíamos bué cenas juntos. Mas tipo, às tantas, também é que essa experiência de viver com outras pessoas faz com que tu tenhas que adaptar as tuas rotinas e aquilo que tu estiveste sempre habituado a conhecer. Tu não tiveste esse choque, foi do tipo, tu aprendeste a fazer as coisas, como nós tínhamos falado no outro podcast, do tipo com os nossos pais e depois foste aprender da tua forma. Tu ali és confrontado com uma realidade que é
tudo pessoas que estão a aprender pela primeira vez a viver sozinhas e cada um tem tipo o seu standard de limpeza, de Pois. como é que se faz isto, ou como é que eu gosto de fazer aquilo, ou como é que eu gosto de ter aquilo E outro. devem haver imensos problemas. Esquece. Pois. Não, esquece. Tipo, viver com outras pessoas é um pesadelo. Quando eu fui viver com a minha irmã, eu fiquei pelo menos ou menos com esta. Eu posso discutir com ela que ela vai continuar a ser minha irmã no dia a seguir e nós temos as duas, tipo, a nossa mãe fazia as coisas da mesma maneira. Portanto, para mim, tipo, a minha toalhinha, eu preciso ter uma toalha quando eu saio do banho no chão. Estás a ver? E a mim faz-me impressão, desculpem. Eu sei que as pessoas estão a sair limpas do banho, mas eu sei, é uma moca minha, não sei explicar. Fazia-me boa impressão usarem a minha toalha dos pés. Eu sei que é uma que parvoíce, nojinho, mas aquilo pois, para mim sim, dava-me. percebo. Então eu tinha que andar todos os dias a trazer e a levar a minha toalha, estás a ver? Tipo, dos pés. Tipo, andar a esconder a minha placa do cabelo, porque estava-me sempre a usar a placa do cabelo, deixava-na ligada e depois. Epá. Viver com pessoas que estão a aprender a viver sozinhas não é fácil. Eu também não devo ter sido uma grande colega de casa, de certeza. Mas eu acho que ele pelo menos fazia um esforço que era do tipo: eu não vou fazer aquilo que eu depois não quero que me façam a mim. Claro. Então era incrível a limpar a casa. Tipo, era. Mano, eu é que era a pessoa que organizava lá tudo. Hoje em dia tu vais à minha casa, parece que eu era essa pessoa. Mas ir viver sozinha quando tens 18 anos são vários challenges. Um deles, Que tens de partilhar passar. casa. Outro, seres bué novo. E também estás a viver num mundo novo. Mas eu acho que tive uma grande sorte que foi tipo: eu estava a 1 hora de casa. Tipo, Alguma chegava à coisa. sexta-feira, eu arrumava as minhas trouxinhas, eu ia para casa, lavava a roupa para lavar, trazia lavada, do tipo... Isso já me cortou aqui uma grande Bué curva de processos. de aprendizagem, que eu depois fui fazer mais tarde. Mas acho que, por exemplo, no caso... Se tu vens do Algarve ou se tu vens das ilhas especialmente, é bué de duro, porque tu vens com 18 anos e tu ficas aqui, tipo, tu não vais ao fim de semana à Claro, ilha. a não ser que tenhas essa possibilidade, porque é super dispendioso. É super dispendioso e mesmo assim, do tipo, tu estás a fazer um bate de volta. Imagina, eu conheço imensa gente que vive, por exemplo, a 4 horas de onde estuda e não ia todos os fins de semana. Primeiro porque é super caro e depois também não descansas nada. É muito cansativo, claro. Entre viagens e não sei o quê. Portanto, essa foi a minha introdução a viver sozinha, que foi, eu acho que por um lado, um bocado violenta, como é para toda a gente, porque ninguém, pá, pelo menos os meus pais não me prepararam Sim, porque muito. tens logo de aprender muita coisa ao mesmo tempo. E porque também, eu no caso vim para uma cidade que era muito maior do que a minha, portanto também tinha que aprender a viver aqui em Lisboa, que só de si, para mim já era super difícil. Sim. Mas eu acho é que vir viver sozinho aos 18 anos pode parecer que acelera numas coisas, mas noutras depois tipo atrasa-te uma beca, porque do género estás a viver sozinha QB, porque são os teus pais que te pagam a renda na regra geral. Portanto, tu tens todos os lados positivos da liberdade, da capacidade de fazer as coisas à tua hora, do teu ritmo e não sei o quê, mas depois também tens a parte aconchego de... não pagar renda, de não estar preocupado ao final do mês, poder só Exato. estudar. Portanto, eu acho que tipo, é uma experiência bué fixe, mas ao mesmo tempo eu sinto que a nossa grande diferença foi que como tu começaste logo a viver sozinha a 100%, tiveste logo todas essas responsabilidades tipo, apresentadas à tua frente. Ok, tudo isto é preciso fazer. E eu demorei um bocadinho mais para chegar depois a essa conclusão e fazer esse desmame dos meus pais. Uhum. Pá, imagina, eu sinto que eu na altura que fui viver sozinha não tinha grande necessidade em ir, porque os meus pais tinham uma casa espetacular, eu tinha um quarto só para mim, era maravilhoso e tudo mais. Vivias numa zona incrível. Sim, eu adorava a zona que eu vivia, ainda por cima super perto da praia, fazia a minha vidinha, era inacreditável. Só que o que aconteceu foi que eu comecei, as minhas amigas com quem eu mudava, especialmente, isto foi, portanto, eu em 2018 acabei a faculdade, eu fui viver sozinha, está a fazer tipo daqui a uma semana mais ou menos 4 anos que eu tomei esta decisão. E, ou melhor, que efetivamente fiz a mudança para ir viver sozinha, porque foi no final de 2018 que eu tomei a decisão, mas foi muito influenciada, eu diria, porque vocês estavam todas a viver sozinha e Eu disse, bué, isso na altura, assim, tens a certeza que tu queres isto mesmo, tipo, porque tu queres? Porque Yeah. imagina, a Adri estava naquela situação ideal que era, há muita gente que faz isso no teu lugar, que é, ok, vou ficar aqui um bocado uns tempos em casa dos meus pais enquanto eu começo a trabalhar para poupar um bocadinho, para tu, tipo, quando eu for viver sozinha ter um pé de meia. Adri não, Adri, jogou-se. Tipo, eu vou ficar a trabalhar disto, então pronto, amigos, vou ficar a trabalhar disto fora de casa. Tipo, foi um bocado. E eu acho que eu tomo muitas decisões assim, um bocado pouco ponderadas. Eu acho que já falei sobre isto, que há muita coisa que eu sou muito pouco ponderada e que deveria ser mais. E acho que no momento de escolha, por exemplo, de ir viver sozinha, eu fui viver para uma zona com a qual eu não me identificava, era muito longe da casa dos meus pais. E era de fora de mão para ti, para tudo o que tu fazias E no não dia a dia. só, imagina, a minha rotina, os sítios onde eu ia, eu depois fiz outra coisa muito pouco ponderada também, que foi ao mesmo tempo que eu fui viver sozinha, eu decidi adotar, pensei, ok, então já que eu vou sair de casa, vou adotar um cão. E então adotei a Brownie, que é uma rafeira, e que ela, imaginem, tinha todas as necessidades tipo de um cão. Ou seja, eu tinha de ir ao veterinário com ela regularmente, ainda por cima um cão bebê, eu adotei um cão bebê. Tipo, ao início tu tens de ir com os cães ao veterinário bué de vezes. E então imagina,
Eu, em vez de... Eu fui viver para a Almada e eu sou de Cascais. Então, imagina, em vez de fazer a minha vida ali em tu vinhas Almada, ao veterinário a eu ia ao Cascais. veterinário que os meus pais levavam a nossa cadela. Então, eu ia para Cascais, para o veterinário. Imagina, eu ia fazer, tipo, 40 e tal minutos de carro. Yeah. E mesmo Porque a minha tu vida... conhecias também não era ali, Yeah. já tinhas as tuas referências em Sim. Cascais e também eu percebo. Eu faria- tinha, tipo, eu algumas faço a ami- mesma coisa, Exatamente. eu levo o Kinder ao veterinário das nas Caldas. claro. E hoje em dia eu vivo em Torres Vedras e levo as minhas cadelas ao veterinário no Restelo. Tipo, Yeah. não faz sentido, mas há certas coisas que... Enfim, São hábitos. imagina, e mesmo a casa... Eu já falei disto também no meu canal do YouTube, e tu estás careca de saber. Por exemplo, a nossa ida para Torres Vedras foi muito pouco ponderada. Nós fomos um bocado daquele impulso Na de emoção. tipo... É uma casa muito mais barata, uma casa muito melhor do que a que nós temos agora. Bora, tipo, estamos a 1 hora de Lisboa. E pronto, mas enfim, isto não tem nada a ver com o podcast, mas isto pode dar um bocado de contexto. Mas em relação a eu ter ido viver sozinha, eu acho que eu tive vários choques porque eu sinto que na altura que eu fui viver sozinha eu levei assim uma grande chapada de luva branca em várias secções da minha vida. Os meus pais estavam-se a divorciar ao mesmo tempo, então eu não tive muito aquela experiência do tipo os pais irem juntos, jantar à tua casa, e eu sinto um bocado de pena disso porque acho que deve ser um sentimento mesmo giro e tu voltares à casa dos teus pais depois de já não viveres lá. Eu acho que isso deve ser mesmo giro e eu evitava ao máximo ir à casa dos meus pais, porque entretanto eu ia para lá, era só para ajudar a arrumar coisas para os meus pais, depois venderam a nossa casa e tudo mais, e pronto. Mas foi isso, foi tipo as responsabilidades todas financeiras, imaginem, é muita coisa ao mesmo tempo que tu tens de E lidar. que ninguém te ensina e que tu tens que ir aprender, sei lá, tipo, ou de boca a boca ou ir literally Sim, googling sim. it. Tipo, tens de aprender a fazer e eu não sou muito de perguntar. Imagina, eu não chegava para os meus pais e dizia então, mas e Como é que eu agora faço como é isto? que eu faço? Exato, eu ia pesquisar, não dava, ia lá ao sítio aprender, pronto. E depois é as lidas da casa, porque imagina, a minha mãe mandava-me fazer muita coisa, mas era mais aquilo que eu não fazia do que propriamente aquilo que eu fazia. Tipo, a minha única missão era de deixar o quarto arrumado. E nem isso tu conseguias Raras eram concluir com as vezes sucesso. que isso era concluído com sucesso. Mas a verdade é essa, tipo, nós tínhamos empregado em casa, tínhamos um monte de facilidades que eu não tive quando fui viver sozinha. Eu sabia lá como é que se punha uma máquina da roupa a funcionar. Eu tipo, mas é que às vezes uma pessoa de género, tu já viste bué da vez eu também a fazer uma máquina, só que, sei lá, tu não olhaste para o modo, tu não olhaste para a temperatura, tu não olhaste para nada. Eu nem sequer sabia que eu tinha de dividir a branca da preta, Oh, minha das porra, não, cores. mas essa também, caraças. Eu sei, mas é, tipo, julguem-me, era o que era, tipo... Nunca, tipo, aconteceu à tua mãe aquela, esqueci do meio cor-de-rosa na máquina nos brancos e ficou tudo cor-de-rosa. Não, acho que não Também tinha era a muito. última tefada do lar, nunca aconteceu nada dessas coisas grande. Pronto, mas a cena era essa, tipo, eu não sabia como é que se punha uma máquina da roupa a funcionar, tipo, encolhi roupa, manchei roupa, tipo, t-shirts brancas minhas viraram uma cor estranha, tipo, e isso aconteceu muito nessa primeira altura. E depois também, imaginem, eu vivia numa casa que não era muito apropriada para mim e para a minha cadela, e eu não tinha, tipo, varandas, então era um bocado chato por causa da Brownie, especialmente porque eu sentia que a cadela tinha um bocado essa necessidade. E depois eu vivia num resto de chão, ou seja, eu não podia abrir muitas janelas porque... Também tinhas receio que alguma coisa alguma acontecesse, coisa não é? acontecesse, ou as pessoas olhavam logo lá para dentro, tipo, era estranho. E então, imagina, cenas básicas para mim, que na casa dos meus pais, tipo, eu vivia numa moradia épica, com varandas em todos os quartos, tipo, um jardim privado, tipo, eu podia abrir a janela, torta e direita, era das coisas que eu mais adorava fazer. Pois eu sentia pequenas coisas, tipo, luxos que tu antes... melhor, que não é um grande luxo, que é tipo, a minha casa dos meus pais era luxo, era épica. Depois eu chego àquela minha casa... Eu, pouco ponderada, não é? Fui para aquela casa sem perceber que aquela casa não ia nunca ter sol. Exato. Eu fico tipo, porra, falta-me o meu sol tipo de manhã. Tipo, sentir que o sol está a entrar, que a casa está iluminada. Pai, Não, para mim o meu maior primeiro choque foi quando eu chego e me apercebo. Espera aí, eu não tenho máquina de lavar a louça. Pois, exato, já E viste. moram aqui 3 putos de Ai, 18 pesadelo. anos. Pesadelo. Qual é que foi a minha ideia genial? Sim, isto cada dia lavam a louça. Ideia de merda, nunca façam isso. Porque depois os outros é de género. No dia que não são eles, cagam louça como uns lordes. No dia que são eles, gastam tipo um garfo, um prato e um copo. Claro. Portanto, esse foi a minha primeira discussão, a primeira quesilha a viver com pessoas do tipo louça.
E eu a perceber-me do tipo, não, a minha mãe era incrível, era organizar a louça, porque eu não entendia como é que louça brotava daquele sink. Ai, não sei dizer sink em português. Lavatório. Lava-louça. Não sei como é que a louça brotava daquele lavatório, mas era uma coisa, lava-louça, era uma coisa ridícula. E só aí é que eu me percebi, tipo, porra, a minha mãe era mesmo bem organizadinha. Por isso é que a minha mãe estava sempre a dizer para meter a máquina, logo, meter as coisas logo na máquina a seguir a comer. Afinal, foi aí que eu percebi. Afinal, a minha mãe não era chata. Afinal, isto é tipo literalmente o bare minimum que eu estava a fazer para ajudar. Não. E de género, o que eu sinto é que, por exemplo, como a minha mãe trabalhava em part-time e durante os primeiros 6 anos da minha vida não trabalhou, a minha mãe havia metade do tempo em que a minha mãe estava tipo em casa, nós não estávamos, não é? Tipo, ou seja, tudo o que a minha mãe fazia eu não via. Claro. Eu só via do tipo, Catarina, agora vais-me ajudar. Eu estendia sempre a roupa e a minha irmã éramos quem estendia a roupa, punha à mesa, tipo, essas pequenas cenas. O Sim, mas resto são coisas que não trabalham. Tipo, vais levantar a mesa. Exato. Imagina, quantas vezes é que a tua mãe te disse a lavar a louça? Boa, poucas, provavelmente. Pá, não, tipo, lá está. A minha mãe sempre tentou que nós ajudássemos, mas eu acho que ela chegou a uma certa altura que era do tipo, tu ajudas mais se não me estrovares, sai daqui, tipo, eu tu faço. ajudas a não fazeres. Exato. Quando eu cheguei e vim para a faculdade, eu virei um bocado a minha mãe lá em casa. O que foi um bocado mau, porque era do tipo, eu faço, pronto, olha, se não vou fazer, está-se bem, eu faço. Não sabem quem é que sujou aquilo na boa, eu limpo. E às tantas tu começas a te chatear, bué. Porque és tu que fazes tudo. Exato, porque uma coisa é tipo, acho de pai para filho, né? Nunca fui mãe, mas acredito que tipo, deve ser o amor mesmo incondicional. Está-se bem, agora, amiga, eu não vou estar a limpar tipo, sempre as tuas cenas porque tu não queres admitir que foste tu que cagaste as coisas. E eu acho que se calhar, quando tu vais morar sozinha e vais morar mesmo sozinha, isso é muito mais fácil porque não tens esses dramas de ok, o que está sujo fui eu que sujei, qualquer coisa eu limpo depois. E eu vivi muito pouco tempo mesmo sozinha, porque depois de ter morado com colegas, depois viveste acompanhada. vivi com a minha irmã, vivi uns 9 meses sozinha, não chegou a um ano. E depois comecei a viver com o meu namorado na altura, pronto, é o atual, enfim, nesta altura também. Mas eu vivi muito pouco tempo como tu ao início viveste sozinha, ou seja, toda essa transição de como é que eu quero fazer as coisas, quando é que... olha, está muita louça suja, mas foda-se, é a tua louça, não é a louça de ninguém. Só que a questão é que tu reparas, e eu reparei nisto depois de quando fui viver com o Guilherme, é que, imagina, tu quando estás sozinho, tu nem sujas assim tanto. Pois não. Porque tipo, é só tu. Imagina, obviamente, no caso da Brownie, eu penso boas vezes, tipo, a minha vida sem cães, a minha casa estaria sempre imaculada e estava tudo incrível, porque as minhas cadelas, especialmente, elas são mesmo, de reguilas, fazem bué das cenas, estão sempre a tirar tudo do sítio, destruir coisas, é o quê. Mas, no caso, tu quando estás sozinha, tu não sujas assim tanta coisa. Tipo, no máximo, se tu quiseres, tu consegues-te governar com os mesmos talheres, o mesmo prato, o mesmo copo, a mesma tigela. Imagina, tens um de cada. Se apetecer lavar aquilo todos os dias. Sempre acabas de comer, vais lá, vai estar sempre ótimo. Então, imagina, o que eu acho que é o desafio é conseguires encontrar aqui um equilíbrio de gerires todas as cenas novas que te entram para o teu prato, estás a ver? Que é, agora, e esta cena toda que tu estás à tua volta, que é a tua casa, é só tu depende de ti. Se tu não fores fazer, ninguém vai fazer por ti. Se tu não fores lavar, ninguém vai lavar por ti. Se não pagares a conta, ninguém paga por ti. Se não pagares a renda, metem-te aqui para fora. Tipo, o que for, estás a ver? Então tu tornas-te muito mais... Como é que eu ia te explicar? Eu não diria... Obviamente que te tornas mais responsável porque és obrigada a isso, mas eu acho que tu te tornas mais... dás mais valor, sabes? Tipo, é tudo, imagina... Está no site das costas. Exato. Imagina, a minha casa, eu comprei as minhas coisinhas todas, tipo, foi tudo bem contadinho, como quando fui para a minha primeira casa e não sei o quê. Tipo, aquilo, eu tentava estimar tudo ao máximo e depois eu pensava bem assim, fogo, eu estou-me a sentir bem a minha mãe. E depois agora estou-me a lembrar de uma coisa, porque há cenas que depois tu te esqueces, não é? Mas estou-me a lembrar que quando eu fui viver a primeira vez para a minha casa, não sei se te aconteceu. Okay. Quando eu fui para a primeira vez que eu fui viver para a minha casa, tipo, as primeiras noites que eu passei sozinha, eu não me sentia na minha casa. Completamente. Sentia-me que eu estava, tipo, no Airbnb, estás a ver? Tipo, mas eu senti isso sempre, todas as vezes que mudei de casa cá em Lisboa. Aliás, acho que senti sempre, mesmo quando mudei de casa com os meus pais. Tipo, as primeiras noites que lá estás, tipo, é sempre um bocado... Eu acordava sempre, tipo, onde é que eu estou? Tipo, estou em casa, estou a dormir em casa de alguém, tipo, ainda fico assim meio atarantado. Mas o que eu mais senti foi quando eu e a minha irmã nos mudámos, foi o mais rápido para me sentir, tipo, em casa. Porque eu acho que eu, sinceramente, quando partilhei casa, não sei se alguma vez me senti em casa. Tipo, porque eu senti que tinha um quarto. Pois. E depois, de resto, tu estás sempre ali naquela do tipo, ok, temos que gerir aqui... Tipo, eu não gosto disto, mas também não quero
discutir, não quer que fique Claro. um clima estranho, portanto é um balanço entre engolir e dizer, mas tentar que não criar muitos ambientes chatos. Portanto, pá, eu sinto que esses primeiros tempos são perfeitamente normais, ainda mais, tu nunca tinhas vivido sozinha, tipo, Não. não estás a ao silêncio, tipo, se não houver Yeah. ninguém a... Imagina, eu sou Acor- filha única, portanto nunca tive assim muita aquela coisa, tipo, de haver muita confusão em casa, não sei o quê. E como geralmente, a casa dos meus pais tinha 3 andares e eu geralmente estava... Imagina, os meus pais num e eu estava noutro, Yeah. porque o meu quarto era diferente do da sala e não sei o quê. Então, essa questão do estar sozinha para mim não me incomodava, porque eu aprendi a gostar de estar sozinha. Mas a mim o que me fez alguma confusão era isso, era tipo, eu demorei algum tempo e eu ainda levei, e dizem que o que ajuda é tu levares coisas tuas para esse espaço, que já eram tuas. E eu ainda levei muitas coisas que eram, imagina, teu do quarto meu quarto antigo. antigo e assim para a casa, que eu fui viver sozinha na altura. Mas ainda assim, tipo, eu demorei a olhar para aquele espaço e sentir, ok, esta é a minha casa, eu sinto-me bem aqui. E eu acho que naquelas casas, especialmente porque eu não adorava o sítio, não adorava a casa em si, houve muita coisa que eu Acabei de descalçar só um ténis. Estava-me a apertar. estava a dizer que havia muita coisa que me fazia não sentir aquela casa como o meu lar, tipo, onde eu me sentia bem. Mas sentiste que, tipo, a uma dada altura tu conseguiste mesmo sentir a casa da Acho- Almada, que era acho que mesmo, não. tipo, a tua casa? Pois. Eu acho que honestamente a Casa da Almada não. Mas agora não sei se isso esteve necessariamente ligado ao facto de eu ter ficado lá sozinha e depois ter tido, obviamente, aquela influência toda, tipo, do divórcio dos meus pais, ir ao sítio onde eu estava, lá. Se cá não te traz, assim, tipo, imensas memórias. Imensas boas memórias, sim. Ou se é porque, por exemplo, eu sinto que a casa que fui viver depois com o Guilherme, que Tens essa boas já era memórias boas. mais perto de Lisboa, assim, tipo, amei aquela casa e desde eu o adoro. momento tipo, sentia-me bem lá. Parte-me o coração. Tenho muitas saudades daquela casa. Sim, eu também, saudadinhas. E pronto, e então acho que, imagina, eu acho que também tem que ver também com todo o envolvimento e as circunstâncias que teve, mas assim, o primeiro choque foi gritante e eu cozinhar. Está bem. Imagina, eu não sabia cozinhar. Eu nem estrelar eu hoje ainda sei estrelar mal o ovo, imagina na altura. É verdade. Mas é preciso arte para estrelar um ovo. É. Mas já fizeram. Foi o quê? Foi tipo aqueles Hell's Kitchen português. Eles Sim, opa, mandaram-nos para fazeres estrelar um o ovo perfeito, mas de tipo um ovo que se coma, não é assim tão Pronto, está complicado. bem, certo. Mas eu sou bem má a estrelar um ovo. Eu sei fazer bem outras coisas, mas estrelar um ovo tipo eu não sei fazer. Em condições. Mas pronto, tipo, na altura também precisa de aprender bué. Imagina, eu ao YouTube ver como é que se fazia arroz e... E a nós, tipo, eu vi tanto YouTube para tanta coisa, tipo, como limpar a máquina de lavar a roupa. Eu preciso ir ver agora, porque eu ainda não faço isso. Yeah. Tipo, eu, sinceramente, o mundo dos adultos, eu fico mesmo... Pá, porquê é que não nos vão contando esta merda aos poucos? Do tipo, porquê é que eu hoje... Por acaso, 18 anos foi um bocado cedo, mas... Porquê é que eu tive que aprender tudo de uma vez agora? Porquê é que não vão às mejinhas contando o que é suposto? Mas eu acho que os nossos pais tentam, só que nós não estamos ouvimos, se aquela calhar. do tipo, eu nunca sabia disto para nada. Ou do tipo, estamos ali meio que a estrovar. E aquela história, ajudas mais se não estiveres aqui, estás a ver? Pois... Então nós... Pá, porque o que eu senti naquela altura foi do género, toda a gente passa por isto e ninguém, tipo, não se muda esta porra. Está aqui qualquer coisa errado. Devia haver um manual do tipo, olha, então, para fazer as coisas... Oh, pá, por saíste de favor. casa e é isto que precisas. Alguém faça isso, porque eu ainda hoje preciso, mesmo depois de 10 Bué da anos, a morar cena, sozinha. Mas sabes o que é que eu te ia perguntar? A minha questão é, eu sinto que tu da tua primeira casa para a segunda já pensaste muitas das coisas que tu não gostavas na primeira e melhoraste. Mas isso foi... Isto é a minha interpretação de fora, ou foi só um mero acaso? Foi só mera casa. Ah, é porque a tua segunda casa tinha tipo imensa luz, tinha zonas bué grandes, que era ao Mera contrário casa. da tua casa antiga. Mera casa. Eu já sabes achar como é- assim, uau, ela pensou bué, tipo, ai, o que é que eu não quero mais? Imagina, tipo, quando eu fui viver com o Guilherme, imagina, eu fui viver sozinha em janeiro de 2019, em julho ou junho, nós já estávamos junho. Pronto, foi junho. Estávamos a assinar contrato da casa nova, portanto eu fiquei a viver sozinha efetivamente 6 meses. 5 meses, sendo que o Gui ia lá e não sim. ia, não sei o quê, pronto. E quando ela... Depois, isto deixa... Desculpa interromper-te, mas eu ficava fora do sério. Porque ela tinha acabado de ir para uma casa, tinha gasto o dinheiro dela na casa, bem contadinho, como ela disse, e depois ia-me para Évora dormir. Sim, ó mulher, então mas todas a pagar renda para dormir lá cá. Exatamente, mas pronto. E então o Gui, vai ao momento em que ele diz não sei o quê,
vou-me mudar para Lisboa, bora viver os dois juntos. E eu, malta, bora só sair daqui, porque esta casa não dá mais. E aquilo foi na altura, nós andámos a ver bué de casas e era tipo tudo caríssimo, como continua a ser em Lisboa, não é? E esta era a Este melhor de inferno. longe de todas as Aquela era com o preço mais baixo e nós fomos do tipo, pá, bora ver. Adorámos a casa, ficámos tipo, é mesmo isto. E tipo, a casa tinha bué de cenas bué de loucas que, mas ao Mesmo. lado da minha outra não tinha nada. Malta, e daqueles aspiradores que estás assim tipo no chão, na cozinha, que estás assim com o pé e ele estás a ver aspira. com o pezinho, tipo Tinha um aquele escutador, tipo... Tipo, tinha bué. A pessoa que bué fez aquela cenas. casa eu não entendi porque é que ele decidiu-me quitar aquilo tudo. Aqui estou a casa no mesmo nível. E tinha bué Depois ele não cenas. vivia na casa, tipo, ele quitou uma casa inteira para alugar. Yeah. O que não é muito comum, não é? E tinha muita coisa que havia na casa dos meus pais. Tipo, tinha aspiração central, tinha tinha bué cenas tipo mesmo fixe. janelas bué boas, porque as minhas janelas da Almada eram bué más, tipo, ouvia tudo na rua. Tinha elevador, tinha bué cenas. O prédio era bué bonito. E, enfim, tinha E a bué. zona toda era zona bem era bué fixe, boa. tudo bem novinho. E aí então nós fomos ver a casa e ficámos tipo, é esta. E depois, imagina, ligaram-nos a dizer, com muita pena, não ficaram vocês, ficam uma hospedeira, lá. Isso E aconteceu? Isto aconteceu. Estava no desfile de solteira da Bárbara Corby e ligaram e eu tipo, tinha acabado de chegar e eu tipo, fogo, eu não acredito, eu estava bem contente. Só que tipo, eu quando cheguei lá à casa, eu visualizava-me ali, estás a ver, a viver, eu tipo, estou-me a sentir bem aqui, tipo, eu sinto que nós vamos ver aqui, Gui, eu tenho a certeza. E o Gui disse assim, pá, não sabemos, há boa gente, porque no dia que nós fomos fazer a visita, estavam tipo 10 pessoas para ver também. Imaginem, o anúncio teve online tipo umas 6 horas, não teve mais. Teve mesmo boa gente. E depois a senhora que era hospedeira desistiu, entretanto, e nós éramos as pessoas a seguir e ficámos com a casa. E foi assim, só que imagina, eu tenho um problema, claramente, que é, eu imagino, por exemplo, fui viver sozinha, eu vi 2 casas, sabendo que a primeira, que foi a que eu fiquei, era a que eu queria. Fomos Mas é viver ser bom, para tipo, Lisboa. para descartar, nem que seja. Fomos viver para Lisboa, vimos uma casa, foi a casa que nós ficávamos, não vimos mais nenhuma. Tu não viste mais nenhuma casa? Não, mas tu viste, tipo, não visitaste. Não, vi na lista, mas Exato. tipo, isso não conta. Pois. Daí vi imensas. E o que é que tu achaste de diferença? Tipo, ainda não comprei casa, tu já passaste por esse processo. Tipo, qual é que é tu sentiste, se calhar, a maior diferença entre o processo de alugar e o processo de comprar? Epá, primeiro pagas Pronto, sem ser o óbvio. que é tipo, é pagamentos e cenas, mas acho que pessoas ponderadas, que claramente não é o que eu sou, tens atenção a outro tipo de coisas. Porque imagina, um aluguer, obviamente, é uma coisa que tu não estás a pensar alugar este mês e para o mês que vem, tchau, Laura, não é? Sim, mas não estás a pensar que é a tua casa e que vais morar lá. Sim, se bem que eu e o Gui, quando comprámos a casa que nós vivemos hoje em dia em Torres Vedras, nós nunca pensámos que seria a nossa casa para a vida. Aliás, nós pensámos com um propósito que era, queremos viver aqui no máximo 2 aritos e vamos embora. Porque o nosso, imagina, a nossa renda inevitavelmente onde nós vivíamos era muito alta e todos os anos estava a aumentar e nós vimos ali, tipo Lisboa, não é? E nós não vivíamos no centro de Lisboa, vivíamos nos arredores, mas ainda assim é caro. E vimos ali uma oportunidade tipo meio que de poupar dinheiro, estás a ver? Mas eu acho que aquilo que tu tomas mais atenção é tipo a certos detalhes que, por exemplo, uma coisa que nós tínhamos no nosso apartamento onde nós vivíamos, as varandas eram minúsculas, nós soubemos que quando quisermos comprar uma casa que tivesse um jardim. Aí já pegaste nos erros, nas coisas que tu não gostavas tanto. Nas coisas que eu não gostava e apliquei. Tipo, eu queria eu e o Gui, não é? Eu vou dizer mas pronto, éramos nós. Basicamente queríamos uma área exterior. Nem era uma área exterior, era tipo uma sala-cozinha, tipo kitchenette, porque o Gui adora cozinhar, eu nem tanto, mas boa vez ele ficava sozinho na cozinha e eu na sala a fazer tempo. Então nós queríamos uma que fosse tipo as 2 áreas juntas. Open space. Para nós estarmos a conversar, ou quando recebemos pessoas é muito mais conveniente e assim. Sim. E então isso foram... E nós temos isso atualmente na nossa casa. Portanto, eu acho que isso foram... Eu acho que a maior diferença é essa, que tipo, tu estás muito mais... Tens mais critério. Imagina, se calhar se tu vais ver uma casa para alugar, ok, a casa não tem a casa de banho como tu idealizas, tem uma banheira em vez de ter uma base de duche. Bacana, tipo, a casa está impecável. Exato. Se calhar se tu numa casa comprada, se calhar pode ser um Sim, fator já é uma coisa que se calhar determinante. depois Se calhar a terias casa que de banho não é mudar. tanto um fator determinante, mas pronto, outro tipo Sim, de outra coisas. característica. Exatamente. Neste momento eu estou à procura de casa. Vou sugar e beber todo o sumo que a minha amiga tiver para me dar. E eu estou a sentir é que para mim eu tinha zero, tipo, não sei, eu acho que comprar uma casa assusta-me.
Estás a ver, Eu acho que te assusta mais o nome e pelo aquilo que... é o género, para mim assusta-me eu saber que, ok, se não gostar de viver na casa daqui a um ano posso só acabar o contrato e vou à minha vida e está tudo bem. Sim, mas na casa comprada, ok que é muito mais é diferente, completamente diferente, obviamente, mas eu acho que nós fomos instruídos a vida inteira de que a casa que tu compras é a tua casa para a vida. Tipo, Não, não pelo é? amor de Deus, qualquer coisa vende-se a casa, Vende-se a paga-se o casa, resto tipo, do empréstimo, vais para tipo, outra. se tu não estiveres contente, imagina, não és feliz naquela casa, felizmente... Mas ela tem bem medo. Tipo, de ver uma casa. Imagina, acha a casa incrível, vive lá uma semana e fica tipo, isto é uma merda, descobri agora 1000 coisas que eu odeio da casa. Eu sei. Tenho bué medo Mas que isso me há bué aconteça. gente a quem isso acontece. Então fica assim, se calhar, não sei se acaba só a alugar uma casa sempre, mas depois vejo os preços de 2020 tipo, não vou, porque senão eu não vou ter dinheiro para Sim. comer. Não, eu acho que imagina, és com o mindset de que não tem de ser a tua casa para a vida. Felizmente tens essa oportunidade, tipo, poderes comprar uma casa e ficares com ela, mas há uma coisa também, vendes e vais para outra. Felizmente há muita gente à procura de casa. Ai sim, cá em Lisboa isso não é de todo um problema. Um problema, exatamente. Eu agora ia sugerir que fizéssemos assim um bate-volta de tipo erros que tínhamos cometido ao longo deste nosso trajeto. Ok, Se quiseres eu começo já porque eu conheço essa tua cara e tu não fazes ideia do que é que vais dizer. exatamente. Então pronto, eu vou começar com o meu primeiro erro, que foi quando fui morar com a minha irmã ter-me encostado completamente à boxe. Porquê? Porque já não tinha, lá está aquela dinâmica que vos falei há pouco, de ter que dar o exemplo para que as coisas ficassem feitas bonitinho como eu. A minha irmã fazia só. E a minha irmã depois tornou-se um pouco minha mãe. Ou seja, isto para dizer o quê? Se vocês viverem com outras pessoas e depois forem viver com um parceiro, com um irmão, com alguém que seja mais próximo, não se encostem à boxe. Sim, até porque viver com um parceiro, eu acho que isso também pode dar todo um tema, ou se nós quisermos dar aqui algum lamirega, do tipo de como é que é ou não. Mas, para mim, eu acho que o maior desafio, depois de sair de casa, foi conseguir viver com uma pessoa que, no caso, é o meu namorado e tu, por consequência, com o teu namorado. Yeah. Eu acho que é mesmo um desafio e... nós não sabemos para o que é que vamos, amigas, só para vocês saberem. É isso, é que eu acho que só conheces mesmo uma pessoa depois de morares com ela. Só aí é que tu consegues ver mesmo aquelas coisas que a pessoa não controla de te mostrar. Tipo, obviamente nós estamos sempre no nosso best behavior quando estamos com outra pessoa, principalmente no início, não é? Queremos estar a mostrar o nosso lado bom. Mas há inevitavelmente coisas que, tipo, mesmo que seja nesse início, mesmo que whatever, tipo, estás em casa, vai-te sair naturalmente e a outra pessoa vai ver. Portanto, eu acho que tu só conheces mesmo alguém quando moras com ela, tipo, Sempre mais disseram do... isso, quando moras com essa pessoa, quando viajas com ela, dizem que é quando tu conheces bem uma pessoa. Porque é quando estás... lá Fora está. do teu ambiente que te é dito normal. Sim, eu acho que... Mas estás a dizer que é um erro, tens de morar com o Guilherme? Não disse. Olha, isso podia ser um bom clickbait, mas não é. Gosto muito de viver com ele, porque ele cozinha muito bem. Só por isso? Só por causa disso. Não, mas eu diria que se calhar um dos meus maiores erros de viver sozinha... não sei, foram tantos que eu nem sei porquê. Quando eu fui viver sozinha, eu acho que era tipo falta... já sei, eu sou muito desarrumada. E então, acho que o maior erro era eu, em vez de todos os dias fazer uma ceninha, imaginem, e há bem dicas, tipo no TikTok assim, há imensas coisas que dizem segunda-feira é dia de fazer não sei o quê. Ou então tipo 15 minutos para a sala, 15 minutos para a cozinha e numa hora arrumaste 4 coisas, estás a ver? Tipo 4 divisões. E eu acho que o meu erro era esse, não deixar acumular e em vez de deixava tudo para um dia fazer e depois odiava e depois estava ali a engonhar. Depois chegavas a meio e não querias fazer mais. Sim, aconteceu N vezes. E tinha... e já sei outro erro. Podes dizer o teu próximo que eu já sei mais um. Podes ir, estás a Posso ir ir? bem. Então vou dizer. Era que na minha casa antiga eu tive... Nunca deixem, malta amigos, quem me nos ouve, close friends desta vida, nunca deixem a divisão dos arrumos. Evitem isso ao máximo. Seja a divisão, seja o armário, porque a gente, seja a quando caixa. vive com os pais tem a cadeira. Quando vive sozinho, se tem uma divisão, fodeu. E imagina, no caso, tipo, quando eu vivia sozinha, era um quarto que supostamente ia ser o meu escritório, passou a ser metade escritório e metade arrumos. E depois passou só a ser arrumos mesmo. Depois passou só a ser arrumos. Depois, quando fui viver com o Guilherme na nossa casa nova, era a cave. A cave era a cave dos arrumos. Nunca na vida arrumámos aquela cave. Ficou só caixa. E hoje em dia é a garagem dos arrumos e é a pior coisa que se pode ter. Eu diria, primeiro erro que eu tive que aprender na faculdade, que era façam a merda das contagens. Porque depois as contagens de eletricidade. Porque no meu prédio aquilo que lá estava tipo, ninguém para abrir
a porta quando iam fazer as contagens. E, Faz portanto, automático, não é? exato, tinhas de ser tu a ligar para lá, senão um dia, quando 50 anos depois alguém se lembrasse de ir lá abrir a porta, e ainda por cima quando tu moras em casas alugadas, do tipo, eu quero a contagem toda que eu não vou andar a pagar a água, nem a luz, nem o gás das outras pessoas que cá viverem, que nem pensar. Nem vou deixar para os outros pagarem depois. Portanto, fazer as contagens. Agora não tenho esse problema no meu prédio porque eles conseguem subir, está sempre alguém lá. Mas contagens, já me lixei muito porque estava... No caso foi a minha mãe que pagou, mas podia-me ter lixado muito se eu estivesse com eu nessa posição, e eu aprendi isso, graças a Deus, nessa altura, antes de ser o meu dinheiro. Se fosse o meu dinheiro e eu tivesse pouco dinheiro naquele mês, do tipo, eu ia ficar a arder, ia ter que pagar a conta. E outra, não ter pé de meia. Eu estou agora neste processo. O teu erro foi não ter pé de meia. Não ter pé de meia, mas eu ainda ainda estou... achei que estavas a dizer, tipo, não tenho um pé de Não meia. tenham, que se lixem, gastem todo o dinheiro. Não. Acho que ter 6 meses... Pá, eu ainda estou a desenvolver esse meu fundo, porque eu invisto muito dinheiro, infelizmente, como freelancer no meu trabalho, mas ter 6 meses, quando vais viver sozinho, acho que é bem importante ter 6 meses das tuas despesas, tipo, não ostentação... Isso era uma cena que eu fazia sempre. Mas ter 6 meses das tuas despesas básicas, tipo, poupadas, caso alguma cena aconteça, tu tens sempre aquele dinheiro ali, percas o teu trabalho, ou tenhas um gasto bué alto que não estavas a contar, tipo, isso já me aconteceu, do tipo... Estava a viver a minha vidinha, a fazer os meus gastos feita estúpida, tipo, apareceu-me uma conta que eu não estava mesmo nada à espera, tipo, o meu computador estragou-se. Eu tenho que ir comprar um computador. Depois fico de cu na mão. Portanto, acho sempre importante terem esse pé de meia, tentarem lá estar. Sim, eu também tive bem isso na altura que eu vivia sozinha. Olha, eu cheguei a fazer tanta coisa. Eu vendia roupa que já não usava para deixar assim guardado, porque houve uma vez que eu tive um acidente de carro e que o meu carro estragou-se todo de lado e que era preciso um arranjo enorme que custou... Era tipo o dobro quase da minha renda. Então era isso, tipo, eu felizmente tinha esse dinheiro porque lá está, eu pensava boas vezes assim, tipo, eu vou ter pelo menos, eu nem pensava 6 meses, eu pensava, pelo menos 3 meses à frente eu tenho de ter garantidos, e era assim que eu fazia. Eu gosto do período de 6 meses, porque eu acho que 6 meses seguro. dá para, lá está, 3 meses de se alguma coisa te acontecer e um gasto, tipo, sei lá, estúpido que te apareça do nada, tipo, tens um acidente ou sei lá. Sim. Deus queira que não, mas pronto. Sim, mas e tens outra alguma coisa, tipo, tens um cão, precisas ir ao veterinário, alguma coisa, sim, claro. Outra das coisas que eu acho que eu sempre fiz bué da mal e que estou bué arrependida agora que estou neste processo de procurar casa é tipo, malta, vocês vivem numa casa alugada, não levem para lá tipo tudo e mais um par de botas, porque um dia vocês vão ter que sair de lá. Sim, é bué tenso, isso aconteceu-me. Eu vivo há 8 anos nesta casa, eu já acumulei tipo uma quantidade estúpida e eu já fiz destralhas naquela casa. Mas tu vais sempre ter alguma coisa. Eu senti isso quando saí de casa, ou seja, quando em 2021 fiz a mudança de casa. Epá, eu não vivia no apartamento com o Gui assim há tanto tempo quanto tu Pois agora. não. Nós vivíamos lá há 2 anos. Foi a Exato. pandemia toda, praticamente. Por isso o nosso conselho seria: levem algumas coisas para estarem confortável na vossa casa nova, mas não levem tudo, porque eventualmente vai ter que sair tudo. E porque vocês não vão precisar disso. Que vocês acham que não precisam. Doem as coisas, façam o que quiserem, vendam, mas vocês não vão precisar. Inclusive, vendam, porque estamos nesta fase, quem está na fase de mudar de casa, todo o dinheirinho é Conta. sempre útil e lá está, seja para este pé de meia, seja para mobilar Para a vocês, casa, ou por aí para vai. guardar. E olha, e outro erro que eu fiz, estar constantemente com esta história de ter que trocar tipo da decoração e da merda da decoração. Tipo, eu já cheguei à conclusão, tipo, eu de 6 em 6 meses já não enjoei-me de tudo. Por isso é só aceitar esse facto que vou estar constantemente enjoada porque eu não vou andar de 6 em 6 meses a mudar a decoração da minha casa. Mas uma dica pode ser teres uma decoração mais clean, porque imagina, tu se calhar aquilo que tu fazias boa vezes era total makeover, tipo remodelação total. Em vez de se calhar fazeres uma coisa tão grande, teres uma base e Eu acho que só vais mudando o aceitei. resto. Porque eu de Pois 6 em é, 6 isso meses só apetece aceitei. uma coisa diferente. E não vou estar a comprar coisas de 6 em 6 meses. Sim, isso Portanto, é eu assim também que vai não acho ficar. que seja a opção, claro. Estou a viver 18 anos numa casa que é a mesma decoração sempre e agora eu preciso mudar a minha decoração de 6 Mas em 6 também a meses. tua casa era diferente. Para o teu apartamento que tu vives agora é mais pequenito, não sei o quê. Tu estás sempre a olhar para aquele quadradinho. de Mameira, coisa. sabes a quantidade de almofadas da Primark que eu tenho lá em casa? Tipo, não é normal. Mas Eu agora tu parei já de não vais comprar- à Primark. Para não já comprar bué de vais. tempo. Mas depois também qual é que é o segundo problema? É que eu depois não me desfaço das coisas. Sim, Porque é penso que sempre que a vou ti- precisar delas para o Gui é alguma igual coisa. a ti, meu. Yes. É bem. Vocês têm uma... Tipo, agarram-nos às coisas de forma emocional. Tipo, aqui no outro dia, lembra-se daqueles ténis da DC que se usavam quando nós éramos Essa bué até miúdos? eu lhe disse, manda essa merda fora, por amor de Deus. Não, vocês não estão a perceber. Aconteceram duas, tipo, foi... tipo, ele tinha os ténis da DC, daqueles gordos, tipo, bué da Que largos. nós usávamos tipo 7º ano. Nem sei como é que lhe serve. Gui, pá, sei lá, ele deve ter o mesmo pé, não sei, imagina, eu calço mesmo tipo há... Mas os rapazes do 7º até Pois, agora, não sei. fogo. Mas basicamente o Gui fez
guardou aqueles sapatos e eu olho para ele assim, Gui, não faz sentido nenhum tu teres estes ténis Doa guardados. isto. Tipo, doa, faz o que quiseres. Ele bué triste, deitou aquilo para dar. E mais, imagina uma bola de basquete vazia. E eu, Mas tipo, tem imagina, na alguma altura, assinatura, tem alguma coisa de especial a bola de basquete ou tipo só uma bola mesmo para jogar? eu achei que aquilo não tinha nada de especial. Na altura, até tinha sido o Kiki e a Mariana que me estavam tipo, a ajudar-me, porque eles pensavam como eu, tipo, isto não faz sentido estar aqui. Eles ajudaram-me e fomos pôr aquilo. Imagina, a bola vazia, eu pensei, ok, isto é lixo. Veio por engano. Fui por aquilo. Era eu e o Kiko nos caixotes do lixo, tipo lá de onde eu Se vivo. eu fosse colega de casa da Houve Adriana, à procura. Não, à procura da bola, porque o Gui disse. Se a bola veio de não ser. Imagina, o que é que tu interpretas de uma bola de basquete vazia? Ei, Toda não esquece, mas eu coisa. sou como o Guido, tipo, não mexam nas minhas cenas, não me mandem fora as minhas coisas. sem Yeah, dizer, então o por Gui ficou favor. bué, andava eu e o Kiko de culpa ao ar, literalmente à procura dentro dos caixotes do lixo. E foi isto que aconteceu. Mas vocês têm tipo um apego, mas eu acho que isso é de família. Tipo, os meus pais são bem desapegados. Os pais do Gui e o irmão dele são bem apegados a tudo, tipo, não deitam nada fora. Yeah, percebo. Vocês também são assim, não é? bocado Pois sim. são, um bocado assim, eu já vi que sim. É. É por causa disso. Mas tens de contrariar, porque acumular muitas coisas, acumula muita coisa na tua cabeça. Mesmo. E Mas é que eu isso todos não é os dias fixe. acordo, tipo há 6 meses para cá, que eu todos os dias acordo e penso assim: eu hoje vou me ver livre desta tralha toda. E cá estamos nós em 2023 e a tralha está toda lá na mesma. A vontade Malta, é essa. olhem, eu acho que é isto, não é? Depois de Eu falar acho que assim, há tanta coisa para falar neste tema. Isto foi assim, acho que uma breve introdução. Isto pode dar para muito eu acho mais que pode dar para outro episódios. episódio. Nós não devemos fazer um só sobre tipo, Adulting. viver com o namorado. É bué tenso. Eu acho que devíamos bué. Tem Mais bué uma free cenas. therapy session. Yeah, eu acho Aqui que no podíamos. Close Friends. Mas Pá, eles também porque não viver vão com poder companheiros ouvir. é outro ball game. Sim, eu acho que nós podemos falar sobre isto e se vocês também tiverem, que agora vamos pedir com alguma antecedência, algumas coisas sobre esse tema, digam-nos. E contem-nos também um bocadinho como é que foi a vossa experiência quando vocês foram viver sozinhos, porque realmente é uma coisa que dá assim uma volta na cabeça das pessoas. E acho que há muitas coisas que são transversais a todos nós, portanto, vocês de certeza que se reviram aqui algumas cenas que nós dissemos. Exatamente. E pronto. É isso. E é isto. Esperemos que tenham gostado. Não se esqueçam, sabem do que há. Seguirem-nos no Instagram, subscreverem o canal, avaliarem o podcast. Saírmos do Ticotecam, E é isto. Mais uma vez, esperemos que tenham gostado. Um comprarem grande na beijinho. fama, ouvirem 16 e Drunk Again. Um grande beijinho e até ao próximo. Beijos! Close friends, close friends, close friends, close friends.